O que Paulo diria dos pregadores de hoje? Me diga você, hein? Queremos abordar aqui um assunto interessante que é sobre os pregadores, que é sobre os ouvintes da palavra do Senhor. Um tema complexo, bastante polêmico, e eu tenho a certeza que de uma forma ou de outra vai centralizar os seus pensamentos. Me diga nos comentários o que Paulo diria dos pregadores de hoje. Deixe aí a sua posição, a sua opinião, é muito importante para o canal. Vamos trazer aqui alguns versículos, vamos contextualizar dentro deles, trazer a nossa opinião, mas eu quero ouvir a sua. Vamos lá, agora deixa o seu like. Também eu vou pedir para você se inscrever no canal, porque nós iremos desde a comissão entregue por Jesus até o galardão entregue àqueles que fazem a obra do Senhor. Vamos lá, curta, comenta, compartilha. O que Paulo diria dos nossos pregadores, ou dos pregadores de hoje? Bem, temos aqui o sublime chamado de Deus, o chamado para os pregadores, para os cristãos, que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Dentro desse versículo nós temos dois sujeitos: o que vai, os pregadores, e aquele que o versículo define como criatura. E eu acredito aqui que o ponto sensível desse versículo é a criatura. É aquele que vai ouvir a palavra. E eu julgo ser o mais importante, aquele que vai ouvir a palavra. E é uma comissão dada a todos. Segundo versículos, Mateus 12:30. Jesus, ao ser questionado sobre os pregadores que não andavam com ele, os discípulos chegaram e disseram: Senhor, tem uns aí que estão pregando em teu nome. Aí Jesus responde assim: quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Veja que Jesus ele não definiu que para pregar tem que estar junto com ele. Havia um grupo que não andavam com ele. Entretanto, estavam fazendo o ID. Há muitos pregadores que não andam com Jesus, mas são pregadores. E aqui a gente já aprende muita coisa. E o terceiro versículo que eu quero compartilhar com você é quando Paulo cita os diversos motivos para evangelizar, para pregar. E nós vamos entender aqui em Filipenses 1, dos versículos 16 ao 18, que existe duas coisas importantíssimas. A primeira é que o evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ser disseminada. Ela será disseminada, ela será propagada. E a segunda coisa muito importante é os ouvintes da palavra do Senhor. Enquanto que Jesus diz: quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, o apóstolo Paulo vem dizer da seguinte forma: uns pregam a Cristo por contenda, não com sinceridade, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Outros
outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas quem importa? Olha que interessante o versículo de número 18. Que importa da maneira com que estão sendo pregadas? E aí o versículo continua. Não obstante, de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo. Sim, e me regozijarei. Veja que Jesus, ele não proíbe quem prega. E Paulo, ele destaca os motivos pelos quais estão sendo pregado. Está sendo pregada a palavra do Senhor, melhor dizendo. Mas isso não importa, ele deixa claro. O importante é que está sendo pregado. A quarta citação que trago aqui está lá em Mateus 7, versículos 21 ao 22. O privilégio dos que praticam a palavra de Deus, ou seja, pregadores, ou seja, ouvintes. Pois veja, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Como saberemos qual é a vontade de Deus? Nós vamos saber qual é a vontade de Deus pela palavra apresentada. A gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa ensinar a palavra, mas a questão é ouvir e praticar. Há pregadores que pregam, mas não praticam. Jesus deixou claro. Paulo deixou claro. E em outro momento, o importante é o que vamos fazer com aquilo que estamos ouvindo. Qual será a decisão que nós tomaremos ao ouvir a palavra de Deus? Isso é muito sério, meu irmão. Muitos me dirão naquele dia, continua lá no versículo 22, 17 de Mateus, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Profetizar no teu nome, expulsar demônio no teu nome, não fizemos muitos milagres e maravilhas no teu nome. Sabe o que é assustador nesse capítulo e versículo de Mateus? É que os pregadores, eles experimentaram o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus através deles para curar, para profetizar, para expulsar demônios. E a Bíblia deixa claro que esse poder não era dos pregadores, mas cruzava pelos pregadores. Então, fica bem claro que o poder pertence a Deus. E a questão é o que Paulo diria dos nossos pregadores, o que a palavra de Deus diz. Ele tinha a consciência de que era preciso fazer o ID do Senhor e que muitos iriam realizar o ID do Senhor e que o poder de Deus cruzaria por muitos, através de muitos pregadores. E que, entretanto, muitos pregadores não herdariam a salvação. Por quê? Qual seria a primeira observação? Não praticam a palavra de Deus. E aqui eu quero apresentar para você o último versículo, que está em Romanos 2,6, e existe mais referências sobre isso aí, que diz assim: todos receberão segundo os seus atos. Romanos 2,6, o qual retribuirá a cada um segundo os seus atos. Veja, irmãos, o importante é pregar a palavra do Senhor. O mais importante de tudo é continuar a pregar.
é sabermos que do outro lado as pessoas precisam se converter. O objetivo da pregação da palavra não é exaltar o pregador, mas é alcançar as criaturas. O maior número de salvos possíveis através da pregação do Evangelho e da palavra do Senhor. Já quem será salvo entre os que pregam e entre os que ouvem são aqueles que irão praticar a palavra do Senhor. Bem, hoje nós temos aí uma gama enorme de pregadores do Evangelho, verdadeiras estrelas. Alguns cobram fortunas para 1 hora de prática, talvez um pouquinho mais. Outros exigem cachês enormes, hotéis, enfim. Nós não estamos aqui para questionar ou para apontar para ninguém. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que o que vale para Deus é as conversões, porque todo mundo dará conta daquilo que faz ao Senhor. Ele não se deixa escarnecer. E aquele que ganha alma, sábio é. Se vai se salvar ou não o pregador, ou por qual motivo ou não ele prega a palavra, é uma questão pessoal. A palavra do Senhor jamais será proibida de ser pregada. Paulo, uma vez preso, ele diz: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Então, cuide-se, pratique a palavra do Senhor, porque para Deus o que vale são as conversões. Enquanto a mim e a você, o que vale é estar no reino dos céus. Deixamos os pregadores pregar, cada um dará conta de si. O endereço da nossa igreja e os horários de culto. Deus abençoe. Forte abraço.